Ninguém percebeu exatamente quando aconteceu. Não houve explosões, nem gritos, nem anúncios. Foi só silêncio. Um silêncio que parecia engolir o ar, como se o mundo tivesse parado de respirar junto com a gente. As pessoas continuaram fazendo o que sempre faziam. Acordando, trabalhando, esperando o amanhã. Mas o amanhã não veio. O tempo simplesmente desistiu. O sol nasceu do mesmo jeito, mas não havia mais depois. Nenhum próximo passo, nenhum próximo dia. Era como se o mundo tivesse entrado num loop invisível, onde tudo acontecia, mas nada avançava. E pela primeira vez, o ser humano teve que encarar o agora, cru, sem o véu das certezas humanas, sem o conforto de acreditar que haveria um futuro para consertar o presente. Antes, o tempo era a desculpa perfeita. Um dia eu mudo, um dia eu peço perdão, um dia eu começo, mas esse um dia evaporou. E quando o amanhã deixou de existir, o que sobrou foi o peso do que nunca foi feito. As ruas estavam cheias, mas o movimento era inútil. As pessoas andavam sem saber para onde, trabalhavam sem saber por quê, falavam sem ouvir, amavam sem sentir. Sem o amanhã, o presente se tornou uma prisão sem janelas. E a consciência começou a gritar. Ela dizia: "Você percebe agora? Era sempre hoje, sempre foi. Você só fingia que havia mais tempo." O tempo não acabou. A ilusão dele é que acabou. E quando essa ilusão se desfez, tudo o que restou foi o agora, cru, impiedoso, interminável. Sem o amanhã, as pessoas não sabiam mais medir a vida. O relógio ainda marcava as horas, mas cada segundo parecia se repetir como um eco dentro de um mesmo instante. A rotina perdeu o sentido. Trabalhar, dormir, acordar eram gestos mecânicos de um corpo que fingia estar vivo. Sem o depois, o esforço perdeu direção e o mundo começou a se arrastar dentro de um tempo imóvel. Foi aí que o verdadeiro desespero começou. Porque o ser humano nunca teve medo do fim. Teve medo do vazio entre um momento e outro. E agora esse vazio o cercava por todos os lados. As promessas que sustentavam a fé, as metas que sustentavam o ego, os planos que sustentavam a esperança, tudo se desfez como poeira flutuando no ar. Alguns tentaram recriar o amanhã. Inventaram datas, criaram rotinas artificiais, fingiram que ainda havia futuro. Mas era inútil. O amanhã é feito de crença, e a crença morre quando o olhar se torna lúcido demais. Foi nesse silêncio que muitos começaram a ouvir o que nunca ouviram antes, a própria mente. Sem o ruído das metas, sem a distração do tempo, a consciência surgiu, nua, brutal, sincera. Ela sussurrava verdades que ninguém queria ouvir. Mostrava o quanto cada escolha foi feita por medo. Mostrava que o amor, tantas vezes declarado, era só uma tentativa desesperada de não se sentir sozinho no tempo. E foi assim que o agora se revelou em toda a sua força. Não como um instante de paz, mas como um espelho implacável. Sem o amanhã, nada mais podia ser adiado. Toda a culpa, todo arrependimento, toda a ausência vinham à tona uma após a outra, como ondas de um mar que nunca para de devolver o que engoliu. Porque quando o amanhã morre, não há mais desculpas. A vida inteira se resume a um só ponto, o ponto onde você está agora. E é nesse ponto que a consciência decide se você ainda merece continuar existindo. O tempo não é apenas algo que passa. Ele é o que mantém tudo de pé. Quando ele desaparece, a realidade começa a se desintegrar. As memórias perdem sequência. Ontem e o hoje se confundem. As vozes se misturam. O pensamento vira um eco sem origem. É um tipo diferente de fim, um que não destrói o mundo, mas o torna impossível de compreender. Você começa a perceber o quanto dependia do amanhã para existir. Sem ele, quem você é?
Sem planos, sem depois, sem esperança. O que resta em você? Resta apenas o instante. Um presente tão pesado que parece eterno. E é nele que mora a verdade, a consciência pura, sem escapatória, olhando para você sem piscar. Com o tempo morto, o ser humano descobriu algo que sempre esteve ali. Não existe o amanhã. Nunca existiu. O amanhã era uma invenção, um disfarce delicado para esconder o medo do agora. Um refúgio invisível, onde sempre adiávamos o que realmente importava. E o agora sempre foi o único lugar possível. Mas viver no agora é uma forma de morrer, porque ele não oferece fuga. Não há consolo, não há promessas. Não perdoa, não mente, não esquece. Ele só mostra. Ele revela o que você tentou esconder de si mesmo. As escolhas que ignorou, as verdades que se recusou a encarar, os momentos que deixaram de ser vividos. E ainda assim, é nesse mesmo instante que algo estranho acontece. Uma calma silenciosa, tênue, mas firme, como se depois de tanto correr, a mente finalmente aceitasse parar. Você percebe que não há mais antes, não há mais depois. Só existe o agora, intenso, implacável e, paradoxalmente, libertador. E é nesse espaço, nesse ponto de encontro entre dor e lucidez, que a vida finalmente se revela. Você não precisa mais adiar. Não há desculpas nem tempo perdido que possa ser recuperado. Tudo o que é necessário está aqui agora. O amanhã talvez nunca tenha deixado de existir. Talvez ele apenas tenha se fundido ao presente, como se dissesse: pare de fugir, olhe, sinta, seja. O dia em que o amanhã deixou de existir foi o dia em que o ser humano começou, finalmente, a existir de verdade. Não como quem espera, mas como quem percebe que cada instante é infinito. Como quem entende que cada respiração, cada gesto, cada pensamento carrega em si a eternidade que antes buscávamos no amanhã.